Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! A outra tá certa. Oi, você tá acostumado a me ver interpretando a Maristela, né? Aquela que trabalha de dia, estuda à noite, não tem tempo a perder. Mas na teleaula de hoje eu vou ser uma advogada. É isso aí. E a doutora aqui vai me assistir em assuntos jurídicos. Ele tá querendo dizer que eu estou aqui para ajudar o taxista a entender um pouco mais sobre a linguagem que os advogados usam. É, porque assistir também quer dizer ajudar. E você vai saber por quê assistindo a teleaula de hoje. Não é isso? É isso aí. A teleaula de hoje é a primeira de um novo módulo do curso de língua portuguesa. Nós vamos acompanhar a história de um advogado. Vamos entender melhor a linguagem que esse tipo de profissional usa para se comunicar. E vamos usar essa história para aprender como usar os verbos do jeito certo na hora de escrever. Pronto para começar? Então se liga aí que eu já vou ligar o taxímetro aqui. Simbora, doutora! Muito obrigada. Com a sua permissão. Ih, tá caindo no samba, Alencar. Gostaram da participação especial? Ih, mais um sambista. Já não chega o vizinho? Que isso, Lígia? Você não consegue ler jornal e ouvir música ao mesmo tempo? Eu não tô lendo jornal. Não? Explica pra ele, Machado. Alencar, ela tá fazendo uma pesquisa. Pesquisa? É pesquisa. Tô vendo se eu acho alguma notícia aqui no jornal pra vocês transformarem em história. Ah, que bom. E já encontrou alguma coisa? Não, também com esse batuque infernal, né? Ah, que isso. Até que os caras são afinadinhos, vai. Bom, pode até ser. Mas se continuar assim, eu vou acabar processando esses caras. Igual o homem dessa notícia aqui, ó. Processou a ex-mulher para não pagar pensão. Como é que é? Não sei pra que tanto espanto. Tá escrito aqui, ó. Operário processa a ex-mulher para não pagar pensão. Isso aí dá uma boa história, Alencar. O que você acha? Claro, olha só a pesquisa funcionando. Pô, a gente podia escrever uma história onde o personagem principal é um advogado. Doutor Danilo Peçanha. Advogado de ações cíveis e trabalhistas. É isso aí. Ações cíveis e trabalhistas são comigo mesmo. Doutor Danilo Peçanha, advogado. Você pode achar que eu falo meio esquisito, mas é assim mesmo que a gente se comunica em linguagem jurídica. Essa linguagem jurídica parece até uma outra língua, não é mesmo, doutor? Bom, a senhora sabe disso melhor que eu. A senhora é advogada, né? Os profissionais da área de direito, quer dizer, os advogados, juízes, promotores, são profissionais que têm um jargão especializado. Jargão é como se fosse assim uma espécie de gíria profissional, é isso? É mais ou menos isso. Nós usamos até mesmo palavras em latim. Ah, por isso que a teleaula de hoje tem esse nome complicado. Como é que é mesmo? Data venia, que quer dizer com sua permissão, com todo respeito. Com todo respeito pelo trabalho de vocês, Machado, como o homem da notícia, aquele que processa a ex-mulher, como ele entra na história? Se eu conheço bem o Machado, ele vai transformar o tal do cara em cliente do Dr. Peçanha. Acertei? Na mosca. E o nome dele é Jorge. Meu nome é Jorge e conforme eu estava explicando aqui para o doutor Peçanha, o meu problema é que a minha mulher está num emprego muito bom. Bom mesmo. Mas, ô Jorge... Um momento só, doutor. Como eu ia dizendo, ela está ganhando bem já faz tempo. E só agora eu fiquei sabendo disso. E eu sustentando ela esse tempo todo. Tá certo isso, doutor? Inusitado. Vamos ver se eu entendi. Será que o senhor disse que o problema é sua mulher ter um bom emprego e ganhar bem? Bom, ela não é mais minha mulher, graças a Deus. Agora é ex-mulher. Ah, vocês estão legalmente separados? Estamos sim, doutor. Separação no papel, nos conforme da lei, tudo certinho. Ah, agora eu começo a entender. A sua ex-esposa, da qual o senhor está separado judicialmente, não obstante esteja empregada, continua usufruindo da pensão alimentícia. É isso, Jorge? O senhor falou de um jeito meio complicado, mas acho que é isso mesmo. Se é isso mesmo, por que é que o advogado tem que falar desse jeito complicado? Só porque é doutor?
Mas é assim que advogado fala, Alencar. Pra eles é costume falar desse jeito. É verdade, Alencar. Esse pessoal que mexe com leis tem que falar desse jeito. A gente diz, por exemplo, que o Jorge e a ex-mulher dele estão separados no papel. Mas um advogado diz que eles estão separados judicialmente. É assim que os advogados estão acostumados a falar. Mas a senhora se acostumou fácil a falar do jeito difícil dos advogados, doutora? Não foi difícil, não. É, porque advogado tem que falar bem o português, não é verdade? Não se trata de falar bem ou mal o português. Um advogado deve sim conhecer bem a gramática. Ele deve saber usar corretamente a gramática, tanto para falar como para escrever. Que coisa, hein? Mas falar do jeito da gramática é muito diferente de falar do jeito que a gente fala normalmente? Nem sempre. Às vezes a diferença é muito pequena. Então, dê um exemplo. O verbo obedecer, por exemplo. Vamos ver um exemplo com o verbo obedecer, que aparece no caso do nosso amigo Jorge aqui. Pode continuar sua história, Jorge. Como eu ia dizendo, doutor, a minha ex-mulher deve estar ganhando mais do que eu. E ainda continua levando os 20% que o juiz mandou. Eu obedeço o juiz em tudo. Você prestou atenção no que o Jorge disse? Você pode repetir a última frase, por favor, Jorge? Claro que posso. Eu obedeço o juiz em tudo. Se o Jorge fosse dizer isso seguindo as regras da gramática, o certo seria dizer: eu obedeço ao juiz em tudo. Viu? No dia a dia, a gente diz: eu obedeço o juiz em tudo, e não tem problema nenhum. Mas se você quiser falar corretamente, como manda a gramática, o certo seria dizer: eu obedeço ao juiz em tudo. É mesmo? Mas por que o certo é obedecer ao juiz, doutora? Porque obedecer é um verbo transitivo indireto. Quer dizer, é um verbo que vem sempre acompanhado de uma preposição. Neste caso, a preposição a, que se juntou ao artigo o e formou a palavra ao. Por isso dizemos obedecer ao juiz. Como é que eu vou saber se eu tô ou não tô usando o verbo nos conformes da gramática? Você tem que ver a regência verbal. Regência. Aqui no dicionário tem uma porção de significados para a palavra regência, mas o que mais interessa para nós é este aqui. Regência, gramática, relação entre as palavras de uma oração ou entre as orações de um período. Então, regência verbal deve ser a relação entre o verbo e as palavras que vêm depois dele. Não é isso? Regência verbal é isso mesmo. A relação de dependência entre os verbos e as palavras que complementam estes verbos. Se o doutor está dizendo, deve ser verdade, né? Deve. Nesse caso, proponho-me a demonstrar a verdade até que não reste nenhuma dúvida. E você, Jorge, será a principal testemunha. Eu? Levante a mão direita. Assim. Perfeito. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro. Senhores do júri, existem certos verbos que são acompanhados de apenas um complemento. O verbo amar, por exemplo. Jorge, você amava sua ex-mulher? Quando eu estava casado com ela, sim. Eu amava minha ex-mulher. A resposta da testemunha é uma evidência irrefutável. Ele disse: eu amava minha ex-mulher. Prestem atenção nesta frase. Olhem bem para a palavra que acompanha o verbo amar. A palavra é minha. Minha. Um pronome, senhores do júri, e não uma preposição. Não é verdade, Jorge? Sem dúvida. Então você admite que o verbo amar não precisa de um complemento, de uma preposição? Admito sim, doutor. E você sabia que verbos assim são chamados de transitivos diretos? Eu estou sabendo agora. E você? Você sabe agora o que é regência verbal? Agora eu sei. Ué, sabe o quê? Agora eu sei como é que funciona essa história de regência verbal. Olha aqui no dicionário. Vocês estão vendo essas letrinhas aqui, ó, depois do verbo amar? V, T, D. Já vi.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que amar é um verbo transitivo direto. Vamos ver outro verbo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. O verbo gostar. Agora tá escrito VTI. Que quer dizer que gostar é um verbo transitivo indireto. Ou seja, gostar vem acompanhado de preposição. Vamos ver se é verdade. Lígia, diz uma coisa aí que você gosta. Eu gosto de viajar. Viu? Ela disse gosto de. De é preposição. Por isso, gostar é um verbo transitivo indireto. Tá entendido? Agora eu entendi. Se tem uma preposição acompanhando um verbo, ele é transitivo indireto. Mas quando é que ele é transitivo direto? Um verbo transitivo direto, ele tem um complemento só. Ele não precisa de preposição. Certo. Então, obedecer é um verbo transitivo indireto. Mas a gente sempre usa ele como se fosse transitivo direto. Acertei? Acertou em cheio. E tem mais algum outro caso que é assim que nem esse? Tem sim. O caso mais comum é do verbo assistir. Não. A senhora não vai me dizer que tá errado eu falar que ontem eu assisti o jogo na televisão. Segundo a gramática, não. Você pode dizer que viu o jogo na televisão ontem. Mas se você usar o verbo assistir no lugar de ver, o certo é falar: ontem eu assisti ao jogo na televisão. Quando assistir significa ver, ele é um verbo transitivo indireto, precisa de preposição. Sem a preposição, ou seja, como verbo transitivo direto, assistir quer dizer ajudar, dar assistência. Essa aí vai ser difícil de me acostumar, viu? Mas não precisa se preocupar com isso. Não tem problema nenhum falar assim. A não ser se você virar advogado. E quem sabe um dia a gente não se encontra no tribunal e em vez de eu estar assistindo ao julgamento, eu vou estar assistindo o meu cliente. E o cliente do Dr. Peçanha, Machado, vai ser assistido ou não vai? Eu acho justo que ele não pague mais a pensão para a ex-mulher. Afinal, ela ganha mais que o coitado. Não sei, não. O que você acha, Lígia? Eu não quero dar palpite nessa história. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se é assim, vamos deixar o Dr. Peçanha contar o fim da história. A história acabou no Tribunal de Justiça. Entramos com uma ação revisional de pensão alimentícia. Baseado no fato de meu cliente não ter filhos com sua antiga esposa e nos testemunhos que confirmavam que aquela senhora dispunha de condições financeiras para manter-se, sem depender da pensão que lhe pagava o ex-marido, o juiz decidiu em favor de Jorge. O que ele está dizendo é que eu não preciso mais pagar pensão para minha ex-mulher. O doutor aqui fala difícil, mas sabe o que fala. Mas você pode entender melhor o que eu falo. No seu livro de estudos, você vai encontrar outras informações sobre linguagem jurídica que podem ser muito úteis na sua vida. Mas antes, como é de praxe... Se liga que aí vem revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós conhecemos um pouco da linguagem jurídica, a maneira de se expressar dos profissionais da área de direito. Vimos também que a regência verbal é a relação entre o verbo e seus complementos, e que às vezes ela é diferente na linguagem coloquial e na linguagem formal. Vimos ainda que um verbo é transitivo direto quando não precisa do complemento de uma preposição, e quando precisa, ele é um verbo transitivo indireto. E aqui termina a primeira teleaula desse novo módulo de língua portuguesa. Mas as aventuras do Dr. Peçanha continuam na próxima, hein? Até lá!